Iniciando a gravação. Então, nós queremos entender como é que é o comportamento da variação de velocidade ao longo do tempo, dado que existe uma aceleração criada por uma força, a força que não vai ser apresentada, vai ser apresentada apenas a aceleração, mas para que aconteça a aceleração do movimento de uma partícula, tem que existir uma força, e a força seria, num caso específico, que seria analisado posteriormente, vai ser uma força elétrica. Então, imaginemos nós queremos então analisar tanto o comportamento da aceleração, como isso modifica o comportamento da velocidade, e essa velocidade da partícula, ao longo de um certo tempo, vai produzir um deslocamento dessa partícula, de uma posição inicial até uma posição final. Então, para isso, vamos lá. Para entender a velocidade de uma partícula, como, e também, bem notado, a aceleração da mesma, que as duas coisas estão vinculadas. Para a gente poder entender o que é essa questão da velocidade, a gente considera que a partícula percorre uma distância x durante um certo tempo t. Mas essa distância x seria uma variação de um ponto inicial x0 até um ponto x1. Do mesmo modo, então, você vai iniciar esse movimento da partícula num certo tempo inicial t0 e vai até um tempo t1, que é justamente quando atinge essa partícula a posição x1. Então, nós podemos dizer que existe uma variação Δx, de x1 menos x0, e uma variação ΔT de tempo, t1 menos t0. Então, a gente define a velocidade da partícula como a velocidade é essa variação de Δx sobre ΔT. E aí, se nós considerarmos aqui, então, essa variação de x0 até x1 como x, e essa variação de t0 até t1 simplesmente como t. Então, a gente pode simplesmente considerar como x sobre t. Se realçarmos que essa distância ela pode ser cada vez menor, ou seja, a gente pega apenas um pequeno pedacinho de deslocamento, que vai ser também um pequeno pedacinho de elemento de tempo, a gente pode ter aqui, ó, uma questão que é uma certa variação infinitesimal, ou seja, porque é uma variação extremamente pequena ou infinitesimal de x e uma pequeníssima variação, então, de tempo, ΔT. Então, a gente pode definir o instante, ou seja, a nossa velocidade em cada instante, como sendo uma variação ΔX sobre ΔT. De novo, realçando que é um tempo extremamente pequeno, ΔT, e uma distância percorrida extremamente pequena, ΔX. E aí, se essa velocidade variar ao longo do caminho, pode haver, e vai haver, então, uma aceleração. Então, aqui, por exemplo, eu estou dizendo que ao longo de um certo tempo t1 tem uma velocidade de v1, ao longo de um certo tempo t2 existe uma velocidade de v2, e ao longo de um certo tempo t3 existe uma velocidade de v3, que poderia ser aqui entre x0 e x1, ou não. Mas, então, dado que existe uma variação de velocidade, a gente pode dizer que essa variação de velocidade ao longo do tempo é uma aceleração. Então, a aceleração é justamente esse ΔV sobre ΔT. E, de novo, pegando um pequeníssimo espaço de tempo, então que seria uma pequeníssima variação de velocidade, nós teríamos que a aceleração seria também uma derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, nós temos aqui, ó, a velocidade como sendo uma derivada de x em relação ao tempo, e nós temos uma aceleração que é uma derivada da velocidade em relação ao tempo. Aqui não foi expresso, mas a gente poderia dizer então que a nossa aceleração seria uma derivada segunda de x em relação a dt ao quadrado, para quem já viu isso. Mas tudo bem, então vamos lá. Então aqui nós teremos exatamente essa variação sendo a variação de velocidade num período extremamente pequeno, então sendo um ΔV. Avançando aqui um pouquinho mais, então a gente pode começar a pensar o seguinte: vamos analisar essa equação V igual a dx sobre dt para que a gente possa considerar como é que é a variação da distância, ou seja, a gente poder calcular essa variação da distância, por exemplo, indo de t0 até t1, dado que a nossa velocidade ela pode ser ou constante ou variável. Então, a gente pode ter essa velocidade igual a um dx sobre dt. Para que a gente possa calcular a distância x, a gente tem que fazer uma integração. Uma integração, então, seria, meus caros, eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente daqui a pouco, seria uma integração, seria assim, um somatório em cada instante de tempo desse produto V multiplicado por ΔT. Ou seja, se nós pegamos esse ΔT aqui, ó, jogamos para cá, então nós temos que dx é igual a V que multiplica dt. V que multiplica dt. E aí nós aplicamos, então, a noção de integral.
que é uma integral que é como essa nossa variável x, que é algo dx, né? A nossa função a ser integrada é um dx, que vai variar do ponto inicial x0 até um ponto x. E, ao mesmo tempo, então, eu vou também integrar esse produto de v dt ao longo de um certo tempo inicial, t0 até um tempo t. Por isso que eu venho aqui e defino que x0 é a posição inicial e x é a posição final da partícula. T0 é o tempo inicial e t é o tempo final. Bem, para quem já viu integrais, quando você tem uma integral de um diferencial, isso vai nos dar a própria função x, ou seja, ó, a integral de dx, ela se transforma simplesmente em x. E aqui, como isso aqui é uma integral definida, ela é definida entre os pontos x0 e o ponto x, que é o ponto final. Então, vai do ponto inicial x0 até o ponto final x. Então, isso aqui vai nos dar um resultado x menos x0. Ou seja, então, essa resposta dessa integral definida é o valor de x no ponto final menos o valor de x no ponto inicial, que vale x0. E agora observando ao outro lado da equação, que é essa integral de v dt indo de t0 até o tempo t. V é uma constante. Se é uma constante, eu posso tirar ela para fora da integral. Então, vai virar simplesmente um v, a integral de t0 até t, dt. Como nós tínhamos visto aqui em x, a nossa integral do diferencial é a própria função t, que varia de t0 até t. E aí, então, a nossa velocidade v vai ser igual a v que multiplica t menos t0. E aí, para nós podermos simplificar um pouquinho, a gente pode considerar que t0 é 0 segundos. Ou seja, o tempo de início começa em 0 segundos. Então, simplesmente, nós vamos ter que a resposta final dessa integral definida vai ser v vezes t. E aí, juntando os dois lados, nós temos do lado esquerdo x menos x0, do lado direito nós temos v de t. Então, a nossa função x vai ser igual a x menos x0, vai ser vt, então a função x vai ser igual a x0 mais v vezes o t. E aí a gente pode analisar agora a nossa segunda equação, que é a equação 3. E aí nós estamos partindo do pressuposto que a nossa velocidade é variável. Então, a nossa aceleração, como nós já vimos antes, é um dv sobre dt. Partindo do mesmo princípio, nós temos então dv é igual a vezes dt. E aí nós podemos integrar os dois lados da equação. O lado esquerdo, que é uma integral de dv indo de v0 até uma velocidade v. E do outro lado nós temos um t0, que a gente pode começar em 0 segundos, até o tempo t dessa função a vezes dt. E a gente vai olhar aqui, então, agora na próxima equação. Como nós tínhamos visto o dv, nós já tínhamos visto lá para o x, é simplesmente v, que varia o valor inicial, final, desculpe, v, menos o valor inicial, menos v0. E a nossa integral de a dt, o a sai para fora da integral, o a sai para fora da integral, o a sai para fora da integral. E aí, então, é só a integral de dt. A integral de dt é o próprio tempo, e então nós teríamos t menos t0, mas t0 nós já definimos como zero. Então, nós temos simplesmente a vezes t, que dá esse a vezes t. Então, nosso v menos v0 é a que multiplica t, então v vai ser igual a nossa velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E essa é a nossa equação 5. Aqui, veja, nós podemos ver o seguinte. Teria um conceito de uma integral dupla, ou seja, uma integral integrando duas vezes o nosso processo. Então, se nós pegarmos essa expressão aqui, ó, 5, para que a gente possa ter uma ideia de qual é a distância percorrida, a gente pode dizer que a nossa velocidade, que é v0 mais at, porque existe uma aceleração, e a gente substitui esse valor justamente nessa equação aqui, ó, que seria a equação 2v dx sobre dt. Então, v, a gente viu que vale v0 menos at, então venho aqui, ó, v0 mais at, desculpe, então eu tenho v0 mais at, isso daqui é igual a dx. Agora eu vou integrar essa função aqui, que já é uma função um pouco mais complicada. Antes era simplesmente um valor constante, mas agora nós temos uma função que ela já varia em função do tempo por causa da aceleração, ou seja, nossa velocidade ela varia em função do tempo. Então aqui nós temos que dx, esse dt vem aqui para cima, multiplica v0 mais at. Aqui é dt, gente, desculpa, tem um pequeno erro aqui, mas aqui é dt. Aqui não ficou claro, mas vai ficar claro na próxima aqui, ó.
Então, nós vamos integrar essa equação aqui. Então, nós temos a integral de dx, variando de x0 até x. Isso é a integral de t0, que vai de 0 até o tempo t, de v0 mais at dt. Esse dt, então, ele vai ficar multiplicando por v0. Isso aqui passa a ser uma integral. E nós temos uma segunda integral, que é essa integral aqui, ó, de at vezes dt. At vezes dt. Então, a gente vai integrar de t0 até t. E agora, meus caros, essa expressão aqui nós já conhecemos. Ele vai ser, então, um v de t menos v0, v de t menos v0, v de t menos v0, só que t0 vale 0, então esse aqui vira simplesmente v0 vezes t, porque a questão é que o tempo inicial é 0. E aí nós temos que at dt. Essa integral de at dt, ela tem uma característica. Quando eu tenho um t dt, eu tenho uma resposta que é o tempo em 1 mais 1, ou seja, aqui é n, t elevado a n no caso é 1, 1 mais 1, dividido por, se aqui fosse n, seria n mais 1, mas aqui como n vale 1, é 1 mais 1. Então, t elevado a 1 mais 1 é t elevado ao quadrado, dividido por 1 mais 1 é 2. Então, nós passamos a ter, de novo, só lembramos que se nosso t0 vale 0, nós temos que x menos x0, dessa expressão aqui, x menos x0, é igual a v0 vezes t mais, e aí essa resposta aqui, ó, at ao quadrado sobre 2. Então, por fim, x é igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2, que é isso que nós usamos naquela forma, naquele problema de resolver o deslocamento de uma partícula carregada, quando ela é submetida a um campo elétrico descendente. Então aqui, bem, aí nós vamos analisar mais um detalhe, que é como as velocidades podem ser relacionadas, porque naquele problema especificamente do laboratório 2, nós tínhamos uma velocidade que ela tinha um certo ângulo em relação à horizontal. Quando essa velocidade tem um certo ângulo em relação à horizontal, essa velocidade ela é um vetor. Eu posso decompor esse vetor como sendo um vetor Vx na direção x e mais um vetor Vy na direção y. Com licença que eu estou meio gripado. Então aqui ó, nós temos que o nosso vetor V ele é um Vx no sentido I mais um Vy no sentido J. E para a gente finalizar aqui agora, a partir do, ou seja, para a gente encontrar qual é o valor de Vy. Para encontrar o valor de Vy, eu utilizo, como isso aqui é um triângulo retângulo, eu tenho seno, que é o cateto oposto, Vy, dividido pelo hipotenusa, que é V0. Então, Vy vai ser V multiplicado por seno de θ. E para encontrar o Vx, que é o cateto adjacente, nós usamos o cosseno. Cosseno de θ vai ser um Vx sobre V, e Vx, então, é um V que multiplica cosseno de θ. E agora, então, a gente pode interromper a nossa gravação.